Bom dia. Coloca o cafezinho na mesa, caderno, papel, para a gente anotar bastantes insights para você começar a planejar o crescimento da sua empresa, né? O porquê disso, né? E o porquê de cada necessidade. Bom dia, Bia. Vamos ver quem acordou cedo. A Cíntia aí. Bom dia, Cíntia. Bom dia. Quem é a mulher forte aí que adora acordar cedo? Cíntia acorda, né? 5 da manhã, né, Cíntia? Bom dia. Vamos lá. Hoje a gente começa a nossa live para falar sobre o planejamento do crescimento da nossa empresa, né? E temos alguns pilares importantes para falar nesses 3 próximos dias, hoje, amanhã e quarta-feira. E se você tem uma amiga empreendedora, direciona ela para o nosso grupo VIP. Lá a gente vai estar liberando várias ferramentas para facilitar esse planejamento, essa organização, para que essa empresa comece de fato a crescer, tá bom? Então eu vou tocar aqui, né? Eu tô com o meu computador do lado até para direcionar alguns pontos. A gente vai falar sobre como planejar hoje a meta dos próximos 12 meses. E também qual é o momento certo de contratar um funcionário. Até porque para crescer precisa de gente, precisa de funcionário, não é mesmo? Então, eu queria começar com um insight, né? A gente percebe que em grandes empresas o planejamento de metas, desafios, ele é muito bem direcionado. Então, por exemplo, a gente está entrando quase no mês de agosto, né? Já começa um movimento desse planejamento para 2025. E eu vi recentemente uma pesquisa onde falava sobre qual a porcentagem, né? Hoje 95% das grandes empresas fazem planejamento financeiro, fazem o seu planejamento de crescimento para o próximo ano. Ele está andando sempre na frente, lá pensando no futuro. Sim, é necessário, né? E os pequenos empreendedores, eles só planejam, né? 15% dos pequenos empreendedores fazem o planejamento das suas metas, das suas vendas dos próximos 12 meses. E por que é tão importante, né? A gente, como ser humano, não só a empresa, mas nós também precisamos planejar as nossas metas, o que eu quero, né? O que eu quero daqui a 12 meses? O que eu quero como objetivo, como resultado? Se você não faz nenhum planejamento, concordam comigo que qualquer resultado é resultado, né? Mesmo que seja um resultado ruim, é um resultado. E muitas das vezes esse resultado ruim advém de falta de planejamento. Então, quando você faz um planejamento das suas vendas, você já determina o que você quer como empreendedora para os próximos meses. Então, por exemplo, né? Eu faço um planejamento de vender 100 mil reais esse mês. A gente tá no final do mês, né? Dia 29. E esse planejamento de 100 mil, hoje, dia 29, eu já vendi 80 mil. O que isso significa? Eu ainda tenho 2 dias para recuperar a minha venda e chegar aos 100 mil reais. Perfeito. Só que você já tem que vislumbrar o próximo mês, né? Quanto que você quer vender? Quanto efetivamente você quer, melhor, né? Lucrar, né? Então, assim, essa importância faz com que você encontre caminhos e atitudes para direcionar essa venda, seja no investimento de marketing, seja numa ação presencial, seja numa promoção, seja lá como for, você vai buscar para fazer acontecer. Então,
Eu vou estar liberando hoje no grupo para vocês, quem tá lá no grupo, quem não tiver, entre ali no link da nossa bio, uma planilha para ajudar nesse planejamento. Como que é feito nas grandes empresas, e é muito simples fazer também nas pequenas empresas, né? Por isso que eu vou estar direcionando essa planilha para facilitar vocês nesse movimento, nessa análise. O primeiro ponto é entender o que aconteceu nos últimos 12 meses. Então, você vai apurar com todas as suas anotações, né? Se você tiver isso em planilha, em algum sistema, melhor. Mas se você tiver isso em papel, você vai ter que passar isso para essa planilha que eu vou passar para facilitar esse planejamento dos próximos 12 meses. Então, o primeiro passo anotem aí, né? Anotar todas as vendas que ocorreram nos últimos 12 meses. Ah, Karen, eu não tenho essa venda tão apurada. Vai no valor mais próximo, né? Quanto que você vendeu em janeiro, fevereiro, março, abril, todos os últimos meses que passaram, quanto que você vendeu. A partir daí, você vai entender como que o mercado se comportou do seu nicho, né? O seu nicho, o mercado cresceu, exemplo, tá? Uma média de 15%, o crescimento de um ano para o outro. E você, como empreendedora, como empresária, precisa, a partir desse ponto de partida, entender o que você vai se propor a crescer. Por que eu falo de olhar o mercado? Para você ser coerente, né? Às vezes o mercado cresce 15, 20%, não adianta você querer crescer 50%. Pode, mas você vai ter que ter um esforço muito maior. Então, você precisa estar ciente e aceitar esse desafio de crescimento. Pode, mas é muito mais coerente e atingível você fazer esse planejamento próximo da média do mercado. Então, eu quero crescer 20%. Entendendo que eu peguei todas as vendas dos últimos meses e propus crescer 15%, a própria planilha vai te ajudar a calcular esse percentual de crescimento para o próximo ano. Mas a gente está falando só de venda, né? Venda é um dos principais. Mas a gente tem outros orçamento, metas de despesa para que a gente tenha realmente o lucro, né? Quando a gente fala, por exemplo, quem trabalha com o estoque, ele geralmente, se você não gerenciar esse estoque, ele pode ser um excesso e diminuir a sua margem de lucratividade, que é o dinheiro no seu bolso, né? Então, você tem que acompanhar essa lucratividade, esse estoque, para não ultrapassar, né, aquela venda versus despesas e custos operacionais para o seu resultado final. Além das metas de venda, de estoque, de lucratividade, você também pode abrir essas metas de forma secundária, né? Se você já tem uma equipe, você pode abrir esse número, esmiuçar para as pessoas que estão abaixo de você. Uma vez que você esmiuça essa meta para outras pessoas, o número cada vez vai ser mais fácil de atingir. E também os operacionais. Então, você vai descendo a escala, né? Mas se você é uma empreendedora que trabalha sozinha, você não precisa abrir isso tão no detalhado. Então, você acompanha no macro, né? O que a dona quer ver. Então, geralmente é venda, lucratividade e despesa, né? Custos operacionais, despesa como um todo. Então, esses são os principais pilares que você tem que olhar no dia a dia. E o mais importante, né? Eu falei aqui um pouco sobre histórico de resultado. Um outro ponto é você entender como o seu nicho está se comportando. Qual indicador mede se ele está evoluindo ou não, né? Além da venda, cada indicador
ele consegue te direcionar para um caminho de acordo, né, com aquele nicho. Então, tudo vai depender do nicho do mercado, para você acompanhar isso de perto, tá bom? Quando a gente fala, por exemplo, né, de vender mais, não necessariamente você precisa atender mais clientes. Você pode ter meta, por exemplo, de aumentar o seu ticket. Aumentando o ticket de vendas, você continua vendendo para as mesmas pessoas, pela mesma quantidade de pessoas, porém, você vai estimular de alguma forma com ações de marketing, né? Combo, né? Quem trabalha aí em loja, né? Combo para aumentar o ticket médio e ajudar a aumentar, né? Essa cesta de venda da cliente, tá bom? E em quantos meses você quer crescer, né? Quando a gente fala em crescer, vamos vender, eu quero crescer 10% daqui a um ano. A gente não vai crescer rápido, né? Então você começa um crescimento lento e vai aumentando isso até o final do ano. No final vai dar os 10%, tá? Isso tem como fazer em planilha, em sistema, né? Por isso que eu vou liberar para vocês lá no grupo, para quem tá lá no grupo. A partir disso, ponto crucial. Tô com a meta na mão, já tô evoluindo com minhas vendas, já tô, né, aumentando, evoluindo mês contra mês. Mas pra gente conseguir evoluir, aí é um ponto que muitas pessoas pecam, né? Fiz a meta, mas você acompanha essa meta? Ou você espera o mês fechar para você analisar se bateu ou não? É óbvio, né? No fechamento vai ter que fazer. Mas se você não acompanha isso toda semana para você garantir que aquela meta seja executada, o risco de se perder no meio do caminho é enorme. Então, hoje é dia 29. Imagina se eu começo a analisar os meus números, os meus resultados somente nos últimos dias do mês. Eu vou ter pouquíssimas chances de resgatar e fazer qualquer tipo de ação para aumentar essa venda, tá bom? Então aí, anota esse ponto, né? Acompanhamento contínuo, acompanhamento no detalhe, orientação, se quem tiver equipe, orientação da equipe, demonstração dessas informações para sua equipe, né? Para que vocês evoluam e encontrem um caminho antes de fechar o mês, tá bom? Aí um ponto aqui bem importante, né? O que significa meta? É algo além de. Então, se eu fiz uma venda de 10 mil, quanto que eu quero chegar daqui a 1 ano, 2 anos ou meses, né? Então, traçar um objetivo vai te levar para além de algo que você já fez hoje, né? Então, procure sempre encontrar metas atingíveis para você não se desmotivar ao longo do tempo. Então, vou dar um exemplo aqui, né? Às vezes, querer crescer todo mundo quer. Então, vou dar meu exemplo aqui na rede social, né? A gente quer ter mais seguidores, a gente quer ter mais cliente. Eu vou conseguir isso da noite pro dia? Não vou conseguir. Isso é um trabalho diário, né? Estar aqui na live com pouquíssimas pessoas ou com muito, isso vai depender da minha consistência, da minha persistência no dia a dia. E no resultado do nosso negócio é a mesma coisa. A persistência, a consistência de você estar ali galgando o crescimento no dia a dia vai fazer total diferença. Então não adianta eu fazer o planejamento hoje, guardar esse planejamento, engavetar ou guardar, né, numa pasta dentro do computador e ficar ali por ficar.
Esse acompanhamento tem que ser diário, tem que ser consistente e, se preciso, ser revisado o tempo inteiro. Então, a gente já está no mês de agosto, aí, né, grandes empresas já começam a se movimentar. Até o mês de outubro ou novembro, já todas as empresas, grandes empresas, né, os 95% que fazem, elas já têm todo o planejamento do ano seguinte. E eu te pergunto, você vai seguir o exemplo das grandes empresas e continuar crescendo e trazendo, né, solidez para o seu negócio, ou você vai continuar esperando acontecer? Se você não tiver meta, você vai chegar a qualquer lugar. Talvez o resultado bom ou o resultado ruim. Então fica essa pergunta, esse insight. Agosto já tá aí. Você vai planejar o que você quer. E aí eu falo só de resultado de empresa não, né? A gente, como empreendedora, também tem uma vida por trás. A meta tem que ser da empresa e da sua vida pessoal, porque uma anda com a outra, certo? Então, para você aumentar, por exemplo, o seu Prolabore, você também precisa que a sua empresa ande como você quer, né? Então, se você aumenta a sua lucratividade, você pode aumentar o seu Prolabore. E se você não sabe o que é Prolabore, importantíssimo você procurar o que é, né? O que é o Prolabore, né? Quando eu falo de Prolabore, aí eu vou pincelar aqui. Quando eu falo de Prolabore, eu falo de salário, entre aspas, né? Se engana, né, quem acha que todo o lucro da empresa deve ser direcionado 100% para o dono, para a dona da empresa. Não, infelizmente, não é assim que funciona. Até porque a empresa, ela tem altos e baixos, você precisa manter esse capital de giro muito bem organizado na empresa para conseguir pagar todas as contas, e caso a venda não venha como desejado, você tem esse fluxo de caixa muito organizado para manter todas as contas da empresa em dia. Então, quando a gente fala de Prolabore, é você definir quanto que você tem que ter de retirada todos os meses. E para isso, você tem que ter esse controle financeiro afinado, né? E se você propôs tirar 5 mil reais, 10 mil reais todo mês, mantenha esse valor até você garantir que a sua lucratividade aumente, e depois de 6 meses, 1 ano, você retoma, analisa e revise esse salário. Da mesma forma que você precisa controlar as suas finanças, né, a finança da empresa, você também precisa controlar as suas finanças pessoais. A gente vê muitas empreendedoras, né, empresas pequenas, às vezes, fechando portas simplesmente porque o dono da empresa não tem o controle financeiro pessoal e acaba, né, mexendo no capital de giro da empresa, e a empresa começa a perder ali esse controle desse capital de giro para suportar os meses a seguir. Então, esse ponto de atenção, né? Separar sempre a financeiro pessoal do financeiro empresarial, certo? E vamos falar aqui agora um pouco, né? Qual é o momento certo de contratar um funcionário? Mesmo que você já tenha ou ainda não tenha, né? Qual o momento certo de você aumentar essa equipe, né? Eu e mais alguém, ou de fato realmente crescer a equipe atual. Primeiro ponto, né? Eu anotei aqui para seguir aqui. São 5 pontos de atenção que você precisa ter. Primeiro ponto, se você notar que o atendimento está deixando a desejar, já é um sinal de alerta. Quando a gente fala de cliente, o cliente, né? A gente pode, por exemplo, se colocar no lugar do cliente. Você tem paciência de passar mensagem e esperar a resposta só no dia seguinte? Hoje o cliente, ele é dinâmico. Se você não responde imediatamente, o risco de você perder isso
para concorrência muito grande. Quem está preparado para esse atendimento rápido, dinâmico, ele pode perder o cliente. E o cliente, né, a chave do negócio. Se eu perco o cliente, eu perco venda. Se eu perdo venda, eu começo a diminuir a minha lucratividade. Então, esse é o primeiro passo. Começou a deixar a desejar o atendimento com o seu cliente, já liga esse alerta, tá bom? Segundo ponto, a parte burocrática da empresa está tomando muito o seu tempo. Quando a gente começa a crescer, quando começa a vender mais, o que acontece, né? Começa a vir toda essa parte burocrática, emissão de nota, emissão de boleto, cobrança, análise se entrou, se saiu. Se isso está tomando muito o seu tempo, é hora de contratar. E assim, a gente não precisa contratar uma pessoa, né? Assinar uma carteira. Às vezes é contratar um terceiro, uma pessoa que vai te dar o suporte, porém você ainda não vai ter esse vínculo, né? Mas com um terceiro você consegue trabalhar. É óbvio, se a empresa tá maior, contrate uma pessoa, um assistente, um auxiliar para já começar a engajar esse trabalho com você. Porque quanto mais cedo essa pessoa estiver com você, o seu crescimento, essa pessoa também vai crescer com você e vai facilitar o seu dia a dia. Vou dar um outro exemplo, né? Quem trabalha com... Hoje, né, é quase impossível não trabalhar com rede social. Uma coisa que tira muito tempo das empresas é a parte de Instagram, né? Parte de site. Por que não terceirizar e tornar isso mais profissional? Às vezes a gente quer fazer tudo e acaba, de fato, se perdendo no meio do caminho. E para a gente crescer, a gente precisa estar com a mente livre para pensar em novidades, em inovação, né? De crescimento, essa atuação diretamente com o comercial da empresa, o crescimento da venda. Então, tente sair sempre dessa parte mais burocrática, mais operacional do negócio. O terceiro ponto é você avaliar se está deixando tarefas importantes, ações estratégicas ou atividades nas quais você é expert. Então, às vezes a empresa nos consome, né? Demais às vezes. Por quê? Porque a gente quer tomar conta de tudo. Porque às vezes a gente acha que só a gente sabe fazer. Mas para crescer, a gente precisa treinar outras pessoas. E quando você se percebe que você está largando de fazer aquilo que você sabe fazer muito bem, né? Tem coisas que você mesmo vai desejar a abandonar um pouco, né? A terceirizar esse serviço. Mas ações estratégicas têm que ficar na mão do dono. Então, quanto mais você tá ali no dia a dia da operação, né? Emitir nota, fazer boleto, fazer cobrança, fazer anotação, isso vai tirar o seu tempo para pensar e agir de forma estratégica, bom? O quarto ponto, sua vida pessoal está começando a ser prejudicada porque as demandas do negócio são muito grandes. Muitas pessoas, elas saem do CLT para ser empreendedora e começam a trabalhar horas e horas do seu dia como se fosse CLT. Se você não está conseguindo ter flexibilidade do seu tempo, provavelmente você está inserida demais no operacional do negócio. E existem coisas no nosso negócio que certamente dá para terceirizar, seja com um funcionário ou com um terceiro. Se você está se vendo trabalhando 15 horas por dia, 16 horas, 20 horas por dia, né? Quase não dormindo, virando direto, já é outro ponto de alerta. Você não está conseguindo administrar o seu tempo. Então, qual é o benefício, né? Se estiver faturando muito, pode ser, mas vai chegar uma hora que você não vai suportar esse movimento, né?
Então, pare para pensar o que tá te tirando da sua família, né? Do seu lazer. Ó, um outro ponto aqui, né? Você está sem tempo para a família e lazer. Não consegue investir nem em estudo e nem em viajar. Quem quer crescer precisa estudar. Você, como empreendedora, precisa se atualizar o tempo inteiro. O que era feito de um jeito há um ano atrás, hoje é feito de outro jeito. Alguns princípios, eles continuam, né? Mas na grande maioria das vezes, a dinâmica muda, o mercado muda, o cliente está mais exigente e você tem que se capacitar o tempo inteiro. Então, investir, e aí um ponto de alerta, você está investindo nos seus estudos, você está buscando esse crescimento, porque para você crescer o seu negócio, você primeiro precisa crescer você. Muitas das vezes a gente acha que é só a empresa que precisa de investimento. Não, você precisa sim, para você crescer, mudar muitas das vezes a mentalidade, né? Para mudar a mentalidade, você precisa buscar conhecimento. Então, ter tempo para ler, ter tempo para estudar, estar inserido em grupos de network vai fazer você crescer. Viajar vai fazer você crescer. Por que vai fazer você crescer? Simplesmente porque você vai estar com a mente muito mais aberta, certo? Então, esse é o segundo pilar. Se você, aí vamos só retomar. Se você já está prejudicando, se já existe uma dificuldade no atendimento ao cliente, é o primeiro ponto de alerta. O segundo, se você já está tomando muito tempo com partes burocráticas. Terceiro, deixando tarefas, ações estratégicas do seu negócio, né, para fazer o operacional da coisa funcionar. Quarto, sua vida pessoal está começando a ser prejudicada. E o quinto, você não consegue nem estudar, você não consegue viajar, você não consegue investir em você mesma, já são sinais que vai tender a acumular cada vez mais problemas. E isso vai se tornando uma bola de neve, né? Então, se você não começar a pensar em terceirizar o serviço, dificilmente você vai crescer. Então, pense nesses 5 pontos, né? Tá na hora de crescer? Tá na hora de contratar um funcionário? Geralmente, necessita, né? Se você quer aumentar a sua venda, você precisa de funcionário. Trabalhando sozinha não vai crescer. Então, terceirize um pouco as demandas, né? Vocês conseguem sim funcionários bons, né? A gente vê muita reclamação do mercado que como é difícil contratar um funcionário. Só que é difícil quando você não planeja isso. Então, quando a gente falou lá de criar metas, desafios, é você se organizar para aumentar a sua equipe e a sua equipe ser direcionada. Quantas vezes a gente percebe que o funcionário, ele é contratado, você tem que fazer isso. Mas como que ele tem que fazer? Então você tem que fazer ali toda a descrição do que ele precisa te entregar. E a meta tem que ser um dos pilares mais importantes desse funcionário. Gente, quando a gente fala de meta, existe meta para todos os níveis de funcionários dentro da empresa. E é importante ele ter essa meta, porque ele vai saber para onde ele está trabalhando, para que ele está trabalhando. Ele também é movido a metas. Se você deixa ele solto à vontade, ele não vai buscar melhorar, porque ele tem um salário dele ali no bolso, ele não vai buscar melhorar. Então você tem que realmente trazer desafios, seja ali quantitativo, qualitativo ou em valor mesmo, né? Não existe meta só para venda, mas existe metas que conseguem direcionar todos os níveis hierárquicos dentro de uma empresa.
Então pense nisso, né? Vai contratar um funcionário, entenda também qual é o perfil que você quer contratar esse funcionário. Quando a gente fala, vou dar um exemplo, né? Eu sou mais focada em liderança. Quando eu for contratar um funcionário, né? Eu tenho que analisar das pessoas que estão comigo, qual é o perfil que mais eu preciso hoje. Não é o mesmo perfil que o seu. Às vezes você precisa de uma pessoa mais analítica. E por que contratar uma pessoa mais comercial? Ela não vai se encaixar ali e de fato não vai trazer resultado para você. Então entenda o perfil de cada funcionário para depois contratar, porque contratando você vai ser muito mais assertivo olhando esses perfis, tá bom? Como prometido, né? A gente foi bem rápido aqui, 30 minutinhos. Vai ser hoje, amanhã e quarta. E em breve a gente também vai fazer aí uma sala secreta, porque aí eu mostro, né, a apresentação que fica muito mais fácil, muito mais entendível para você, como fazer esse movimento, né, de forma muito estratégica para você crescer de passo em passo. E eu te espero amanhã. Amanhã a gente vai falar sobre como engajar esses funcionários. Eu acabei pincelando aqui hoje um pouco, mas como fazer esses funcionários venderem mais, trazerem mais resultado para você e para a sua empresa. Te espero aqui amanhã às 7 horas. Excelente semana.